Ora, ora, continuando a nossa série de vídeos sobre o livro da Sally Nichols, Uma Jornada Arquetípica, da editora Cultrix. Como eu já havia mencionado para vocês anteriormente, a Sally Nichols traz uma abordagem ligada mais à psicologia, então é natural que eu vou mencionar alguns vocabulários ligados a arquétipo, individuação. Seria interessante que vocês buscassem um pouco mais informações sobre esses vocabulários, porque a intenção do vídeo não é explicar esses termos de psicologia, mas sim explicar os arcanos de acordo com Sally Nichols. Então hoje a gente vai continuar a jornada do herói, a jornada arquetípica, falando do mago, que é o capítulo 4 desse livro, e o título para que a Sally Nichols traz nesse capítulo é O Criador e o Embusteiro. Então, começando já desse título que a Sally traz, o mago é o criador por excelência porque é aquele que manipula a natureza, manipula as energias para criar outros elementos. Ele faz, claro, a magia acontecer, por isso que ele é o mago. O embusteiro, o sentido desse título, desse capítulo, é porque ele também representa o arquétipo do trapaceiro. É claro, todos os arcanos vão ter o seu lado luz, o seu lado positivo e o seu lado sombra. O lado sombra do mago é ser o trapaceiro, o embusteiro, aquele mago que engana as pessoas com seus truques, mas por outro lado, o seu lado positivo é fazer a magia acontecer, usar todos os elementos que estão presentes em sua mesa. Se vocês olharem para o arcano do mago, ele tem todos os naipes organizados e dispostos em cima da sua mesa. E por que ele é o arcano 1? O número 1, ele traz uma ambiguidade por natureza, porque para ser o 1, ele deve existir o outro, ou seja, ele é o observador e o observado ao mesmo tempo. O mago, além de ser aquele que vai manipular as energias para transformar os elementos, ele contém dentro de si mesmo o elemento feminino, mas isso está oculto dentro dele. O interessante lembrar é que a Sally Nichols fala no livro que é como se o mago contivesse dentro dele, em sua costela, o elemento feminino, como Adão e Eva. Outra comparação interessante é que o mago, por excelência, ele é o elemento Yang. O Yang, no símbolo que a gente vê do Yin e Yang, representa o masculino. Mas se nós observarmos esse peixe branco que simboliza o Yang, ele tem dentro dele um ponto preto, o olho negro, que simboliza o feminino que está contido dentro do elemento masculino. Por isso o mago tem dentro dele esse elemento feminino, ou seja, todos nós temos os dois lados, o ânimos e ânima, o feminino e o masculino. O homem de pé representa a consciência do homem e o poder de transformar os elementos. E o que é interessante a gente perceber? Essa capacidade que o mago tem de transformar os elementos, ele nos mostra que, na verdade, tudo não passa de uma ilusão, ou seja, a realidade em que vivemos também pode ser vista como uma ilusão. O mago, como criador de ilusão, ele nos lembra que todas as coisas que existem na face da Terra são, na verdade, uma só, ou seja, todos somos um, e é por isso que ele representa um. Então esse simbolismo é muito importante e significativo para o arcano do mago. A Sally Nichols traz uma frase interessante sobre a questão do um e dessa unidade que abrange toda a existência. Todas as coisas são deste um pela meditação do um, e todas as coisas têm sua origem neste um. Hermes Trismegisto. Aqui vale mencionar e vale falar sobre Hermes, porque Hermes Trismegisto foi uma figura mitológica, ninguém sabe se ele existiu ou não, e muitos dizem que ele foi, ou ele era, a personificação do deus grego Hermes, que era o deus da revelação, e também ele pode estar associado ao deus egípcio Tote. Então aqui a gente tem a comparação do mago como sendo uma evolução ou um descendente do deus Tote, do deus Hermes, ou também Mercúrio, se a gente pensar na mitologia greco-romana, e claro, o Hermes Trismegisto. Então todos como sendo
um só. A Sally nos lembra que a figura do mago está intrinsecamente ligada ao deus grego Hermes, que era o deus das revelações. Então o mago é aquele que vai revelar a magia, ele vai trazer não só a ilusão, mas a revelação dos seus truques, da magia, dos milagres. A Sally também faz uma comparação extremamente relevante. Quando ela fala que os alquimistas utilizam os elementos químicos e transformam esses elementos químicos em ouro, então metais considerados não nobres em metais nobres, essa comparação, ou seria, a gente pode pensar numa projeção desses metais que os alquimistas trabalham, seriam, na verdade, o externo como uma projeção do que está no nosso interno, na nossa mente. Então, o que os alquimistas fazem com os elementos químicos, nós que lemos as cartas, trabalhamos com o tarô. Ou seja, para Sally Nichols, os 22 arcanos, os 22 trunfos do tarô, nada mais são do que os elementos alquímicos que nós utilizamos para fazer a magia acontecer. Ou seja, as cartas do tarô vão nos ajudar nesse processo de autoconhecimento, no processo de individuação. E aí a Sally traz uma observação muito interessante. Quando você está intimamente ligado e começa a se conectar com as cartas do tarô, eventos de sincronicidade começam a acontecer em sua vida. E aqui, sincronicidade, a grosso modo, é quando podemos explicar como aquelas coincidências relevantes que acontecem em nossa vida, quando coisas que pensamos acontecem no mundo externo, ou sabe quando você vê os números repetidos, as horas repetidas, ou quando você pensa em uma pessoa, essa pessoa liga para você ou ela aparece de repente. Então essas coincidências relevantes, aqui eu estou dando exemplos mais simples, mas são consideradas sincronicidades. E quando você começa a entrar em contato com a alquimia, com o tarô, você está em contato com elementos que estão representando o arquétipo, as figuras arquetípicas do tarô. Então quando você acessa essas imagens, você começa a se conectar com eventos de sincronicidade. Isso começa a ficar mais recorrente em sua vida, porque as cartas estão intimamente ligadas com esse simbolismo arquetípico. E aqui a Sally traz algumas dicas de como você pode utilizar não só as cartas no processo de autoconhecimento, mas também como você pode utilizar esses eventos de sincronicidade como forma de autocompreensão. Então, toda vez que um evento desses acontecer em sua vida, e nesse capítulo ela pede para que você escreva em seu caderno: o que em mim necessitava desse acontecimento? Ou você pode também se perguntar e escrever: que potencial ou que deficiência em mim representa isso? Escreva tudo o que vem à sua mente de forma livre. Isso vai ser uma forma muito interessante de você se conectar e começar a aprender o que o todo está querendo falar com você, comunicar com você. Como estamos falando sobre alquimia, sobre o processo de individuação e sincronicidade, é muito importante a gente falar que, como eu mencionei para vocês, Hermes e a figura mitológica também tinha o nome de Mercúrio. E Mercúrio é também o nome de um elemento fundamental na alquimia. Mercúrio, para os alquimistas, era o elemento que carregava o espírito criador do mundo. E esse espírito criador, está aprisionado na matéria. Então todos nós temos dentro de nós mesmos esse espírito da criação do Hermes, ou seja, temos o mago dentro de nós. E de acordo com o que a gente vai se conectando com o nosso eu, nós somos capazes de trazer à tona esse espírito criador. Ou seja, nós somos capazes de criar a nossa própria realidade. Então tudo que está dentro, no interno, pode ser criado no mundo externo. E o mago é aquele que é capaz de fazer isso. E a magia, ela está intimamente ligada com a nossa imaginação. E por que ela pode ser perigosa? Porque, claro, você pode usar a magia para o bem, mas também pode usar para o mal. Sally explica que a sombra é aquela personificação de características que não aceitamos dentro de nós mesmos. Então nós preferimos rechaçar, rejeitar aquilo que não gostamos em outras pessoas, porque na realidade isso faz parte de nós mesmos. Mas preferimos rejeitar no outro
aquilo que temos em nós mesmos. E esse processo de você aceitar a si mesmo e aceitar a sua própria sombra faz parte do processo de autoconhecimento. Agora, entrando um pouco mais nos aspectos da comparação que Sally faz, ela trabalha com o tarô de Marselha e o tarô de Rider-Waite. Nesse capítulo, Sally deixa claramente sua preferência pelo tarô de Marselha. Ela faz algumas pequenas críticas ao tarô de Waite, porque, segundo ela, o tarô de Marselha, ele apresenta não só os elementos positivos, como os elementos negativos. Então ele pode trazer também a questão do arquétipo do embusteiro, porque nessa imagem que a gente vê do tarô de Marselha, não fica claro se ele é apenas o mago que vai fazer as suas demonstrações, mas também ele pode nos enganar com a sua magia. E aqui alguns elementos significativos são o chapéu do mago, em forma do 8 deitado, que a gente pensa na Lemniscata, que é o símbolo do infinito. E esse chapéu também pode ser visto não só como um infinito, mas a Sally fala que ele pode ser visto como óculos. Esses óculos que trazem a lente que você pode enxergar uma nova realidade, novas visões de mundo. O mago de Marselha carrega em sua mão esquerda a varinha. Essa varinha, que seria como um maestro que está regendo a sua orquestra, ele segura a varinha com a mão esquerda, que simboliza o inconsciente. Então, para Sally, no tarô de Marselha, um mago segurando a varinha do lado esquerdo, ele usa o seu dom natural. Então a magia é algo que ele usa de forma inconsciente. E aqui os elementos que nós vemos em cima da mesa estão distribuídos de forma aleatória, e não só os naipes, como copas, espada, estão dispostos em cima da mesa, como também outros elementos aleatórios. Então, nesse sentido, ele pode estar aprontando ou preparando algum truque para nos enganar. Outra questão relevante para a gente mencionar é que o mago em Marselha, ele traz não só o vermelho, o azul e o amarelo, como eram as cores do louco, mas ele traz elementos na cor verde, o que traz e o que remete à sua presença no plano terreno, na nossa realidade. O mago em Marselha possui cabelos encaracolados, dourados ou amarelos, o que remete ao sol, ao masculino, à luz, ao redondo, também ao ouro, que é o ouro relevante dos alquimistas. Mas, por outro lado, o seu lado negativo pode remeter às serpentes da Medusa. Então aqui tem essa ambiguidade do mago. Outro aspecto relevante que podemos ver no mago de Marselha é que ele não está apontando para baixo e para cima como no tarô de Waite. No tarô de Rider-Waite, a Sally Nichols faz a crítica no sentido de que ele não traz os aspectos negativos, ou a gente pode pensar nos aspectos femininos. Ele está completamente ereto, numa postura e parece que usando vestes sacerdotais, está com a varinha para cima, apontando para cima, e o dedo apontando para baixo, com aquela máxima alquímica como em cima, assim como em cima, embaixo. Aqui ele não está utilizando um chapéu grandioso como em Marselha. O chapéu de Marselha também remete à posição horizontal, mantendo e mostrando que o mago está plenamente vivendo nessa realidade terrena, enquanto que em Waite a gente vê ele como mensageiro do divino. E aqui também no mago de Waite, ele possui a Lemniscata, o símbolo do infinito, em cima de sua cabeça, com as vestes sacerdotais. Outra crítica que a Sally faz é que todos os elementos, os naipes, estão metodicamente, de maneira super organizada em cima da sua mesa. Ele não traz outros elementos que podem ser elementos que vão remeter a um truque. Então aqui o mago seria de mais positivo para Sally Nichols. Então, em Waite, para ela, ele decide excluir completamente os elementos yin, que são os elementos femininos. Portanto, para Sally, o mago é aquele capaz de transformar os nossos sonhos em realidade. Então, tudo que está dentro pode se transformar em algo externo. Temos a capacidade de materializar tudo aquilo que está no plano das ideias. E aqui vai uma frase no final desse capítulo,
A escolha é nossa. Talvez, na medida em que o nosso mago interior nos tornar conscientes dos nossos sonhos que sonhamos, nossos pesadelos nunca precisarão se realizar. Sally Nichols. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal para ter acesso a mais vídeos sobre a arte de ler as cartas em Sally Nichols e ter acesso aos outros arcanos e descobrir a magia do tarô. E não esqueçam também de me acompanhar nas outras redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até!